E aí, pessoal, tudo bem? Vou falar de Série B do Brasileirão que está chegando na sua reta final. Faltam apenas 3 rodadas. O Coritiba está muito encaminhado para subir, então nem vou falar do Coritiba, que eu vou esperar o Coritiba subir para fazer um vídeo já comentando o acesso do Coxa. Vou falar do Remo, que é o segundo colocado, está numa posição muito boa também para subir, mas tem uma tabela complicada ainda pela frente. Vai enfrentar o Novo Horizontino e o Avaí fora de casa. Sobretudo o jogo contra o Novo Horizontino é um confronto direto, e depois ainda na última rodada joga em casa em Belém contra o Goiás, também num jogo que potencialmente é um confronto direto. Mas o Remo chama atenção pela recuperação impressionante que vem tendo nas últimas rodadas. O time que começou bem o campeonato, estava lá no meio da tabela, parecia que não ia brigar mais para subir, aí trocou de treinador, o time arrancou, chegou a ter 6 vitórias seguidas, empatou o último jogo em casa com a Chapecoense, se tivesse vencido estava até mais confortável nessa briga para subir, mas o Remo está em segundo lugar, tem boas chances. E o que aconteceu para o Remo ter melhorado tanto? Porque essa é uma trajetória bem acidentada do Remo nessa Série B. Mas vamos lá, o Remo começa a Série B montando um elenco forte, investimentos pesados acima da média dos times da Série B, mesmo para os times de camisa como Goiás, Remo, Paysandu, Atlético Paranaense. Atlético Paranaense sim tem investimentos a mais, né? Mas os outros, o Remo com investimento pesado até dentro desse meio todo. E começa bem o campeonato com o Daniel Paulista. O Remo ocupa as primeiras posições, vem fazendo uma campanha consistente, brigando para subir. Só que daí teve uma instabilidade muito grande entre o final de maio e o começo de junho. O Sérgio Papelin, que era o diretor executivo, saiu. E depois o Daniel Paulista sai também. O Daniel Paulista recebe um convite do Sport, é um clube com o qual ele é muito identificado. O Sport tendo problemas na Série A, ocupando a última posição, chama o Daniel Paulista, ele vai, e no final das contas o Daniel Paulista acabou de sair inclusive do Sport, né, não conseguiu salvar o Sport. O Sport é virtualmente rebaixado, e o Remo chama o Marcos Braz como diretor executivo. E o Marcos Braz traz o Antônio Oliveira, o técnico português, né, com passagens por Corinthians, Atlético Paranaense, Coritiba também, Cuiabá. Na época eu já não achei uma grande ideia contratar o Antônio Oliveira, não fazia muito sentido para esse time do Remo. O Remo na Série B é um dos times com mais investimento, é um dos times que vai levar mais público, vai ter mais pressão para chegar e ser um protagonista da Série B. E a campanha que vinha fazendo no período do Daniel Paulista, que é naquele primeiro turno, fazia jus a isso. Um time com um trio de ataque rápido, time que tinha o Pedro Rocha, artilheiro do campeonato, o Janderson botando muita velocidade, e no final das contas traz o Antônio Oliveira, que é um técnico que tem dificuldades para montar ataques com mais repertório. Claramente o trabalho do Antônio Oliveira é voltado para uma defesa organizada e times que saibam sair em contra-ataque. Tanto que o melhor momento da carreira do Antônio Oliveira aqui no Brasil foi como técnico do Cuiabá. E ele montou um Cuiabá bem competente, que chegou a conquistar a vaga na Copa Sul-Americana. E como que era esse Cuiabá? Era uma defesa bem organizada, que até contava com jogadores experientes como o Walter no gol, o Alain Pereur na zaga, alguns jogadores bons de bolas longas, bola parada, bola longa, lançamentos como o Rafael Gava, que hoje está no Goiás, o Daverson lá na frente como referência. E como que era a estratégia principal do Cuiabá? Era a bola no Daverson, se o Daverson conseguisse dominar, segurar a bola um pouco na frente, fazer alguma coisa, ou então o Daverson vinha, dava uma casquinha e desviava para algum jogador em velocidade que pegasse e avançasse. Por exemplo, o Cleison fazia muito esse papel. Então essa era a estratégia básica do Cuiabá. Não era um time de ataque muito elaborado e funcionava na Série A porque o Cuiabá é um coadjuvante na Série A, então os outros times tendem a tomar iniciativa e o Cuiabá conseguiu viver bem sendo esse time de contra-ataque. No Remo da Série B tinha que ser diferente. O Remo tem que tomar iniciativa. O Remo investiu para isso, tinha time para isso. O Remo tinha uma posição na tabela para isso.
e não conseguia. E daí a gente vê como o futebol do Remo vai minguando, o time vai caindo. Além disso, tem toda uma questão da troca do Papelim pelo Marcos Braz. Então o departamento de futebol do Remo também começa a se reorganizar, uma nova mentalidade, novos profissionais chegando. Então o Remo perde um pouco o foco. E a gente vê o time caindo na tabela. Porque o ataque parou de funcionar, basicamente. Foi essa a grande diferença. O ataque parou de fazer gol. E com o ataque parando de fazer gol, os resultados pararam de vir. E alguns jogadores foram contratados e eles não vinham entrando, não vinham conseguindo jogar. O Diego Hernandes, um uruguaio, que uma das contratações em que o Marcos Braz apostava, não estava se encaixando bem no meio de campo. Ele era um jogador condutor de bola e no meio de campo ele tem que fazer a bola circular, então não casava com a função, então ele também não vinha jogando bem e o Remo foi caindo. Aí o Remo resolve trocar de novo de técnico. Eu até acho que demorou para isso. O Remo deu muitas oportunidades para o Antônio Oliveira, mas em algum momento já dava para ver que o time precisava de mudanças. E contratou o Guto Ferreira. Teve muito torcedor do Remo que ficou desconfiado por uma fama de retranqueiro do Guto Ferreira, então considerou que no final das contas era mais do mesmo na comparação com o Antônio Oliveira. Mas eu na época, até comentando pela ESPN na TV, e no B de Bola, aqui no YouTube da ESPN, já não achava que era uma comparação tão justa assim. De fato, o Guto Ferreira é um técnico pragmático, ele não é um técnico que vai montar o time jogando como o do Fernando Diniz. Mas ele é um técnico que sabe fazer o time jogar mais ofensivamente quando o cenário lhe é favorável para isso, como por exemplo ele está num time forte diante de times pequenos, não que jogam futebol muito bonito, mas sabe buscar resultados, sabe tomar iniciativa. E ele tem também uma experiência de treinar clubes grandes de outros centros do Brasil. Daí outros centros, estou pegando fora do G12, vai. Ele tem experiência, ele até já treinou o time do G12, inclusive. Mas ele tem experiência também de treinar grandes clubes fora do G12. Então clubes que, no final das contas, não são os clubes mais glamurosos, com os maiores orçamentos do país, mas são clubes que quando entram em campo tem uma torcida gigante atrás, ali cobrando o resultado, e ele vai ter que de alguma forma dar um jeito de entregar. E ele começa a ajeitar o Remo. Ele, por exemplo, coloca o Diego Hernandes na ponta. E daí a característica do Diego Hernandes de ser um carregador de bola faz muito mais sentido. E o Diego Hernandes cresce. Inclusive faz o gol da vitória contra o Paysandu num clássico espetacular, num repá espetacular, num 3-2, que ele faz o gol nos acréscimos de falta. O Taxides, volante grego, entra bem também no time. Então o time fica mais consistente. E com isso, com pequenos ajustes, o Remo cresce, o ataque começa a funcionar e o Remo volta a ganhar. E daí ganha uma sequência de jogos enorme, se recoloca na briga pela classificação aliás, na briga para subir, e agora inclusive é um dos favoritos para subir. Então o Remo talvez não suba, porque a tabela é difícil e de repente perde do Novo Horizontino, entendeu? Já cria uma pressão, tudo, e tá muito, muito embolada ainda essa briga do segundo lugar para baixo na Série B, né? Só o Coritiba que tá um pouco destacado na frente. Mas o meu palpite até que o Remo sobe, né? Pode ser que não aconteça, mas o meu palpite é que o Remo sobe, e o Remo já tem uma estrutura ali. E que se não tivesse bobeado tanto no meio do campeonato, não tivesse demorado tanto para tomar algumas atitudes, talvez o Remo tivesse alguns pontinhos a mais no campeonato, que talvez a gente nem estivesse falando sobre a possibilidade ou não do Remo subir. A gente só estaria fazendo as contas de quantos dias falta para o Remo conseguir o pouco que falta para subir. Porque talvez tivesse assim com alguns pontinhos a mais, que o colocaria no mesmo cenário do Coritiba, que já está até fazendo contas ali, talvez já suba na próxima rodada, dependendo da combinação. O Remo poderia estar nessa mesma situação. Não está ainda, mas tem tudo feito, tudo pronto para conseguir os pontos que faltam e subir. Então, para o futebol brasileiro como um todo, é uma pena a gente estar vendo o Paysandu cair. Então é bom que a gente tenha uma coisa. Claro, me desculpe, torcedores do Paysandu, que não vão gostar dessa, né? Mas assim, pensando no futebol brasileiro como um todo, como alguém que não é do Pará, inclusive vindo de longe, é bom que assim, já que o Pará sofre um golpe com a queda do Paysandu, o futebol do Pará tem uma compensação ali no cenário nacional, com eventualmente a retomada do Remo como um time relevante no cenário nacional.
se projetando em competições nacionais, eventualmente chegando na primeira divisão, porque o futebol do Pará precisa ter esse tamanho, é inconcebível. O tempo que o futebol do Pará está longe da elite do futebol brasileiro, está longe mesmo de brigar para subir na Série B. Dessa vez o Remo está conseguindo e seria muito legal se conseguisse. Mas é isso, então, se gostou da joinha, se não gostou, dá joia para baixo, porque é um direito seu. Se inscreve aqui no canal da ESPN Brasil, clica no sininho para receber notificação e salva aqui a playlist. Tá com o livro Falo de Futebol Nacional toda terça e toda sexta-feira, tá bom? Tchau, tchau.